nós vamos falar sobre Tomé. Tomé é um dos apóstolos. Tomé é um homem separado e escolhido por Deus. Tomé é um homem chamado para fazer a vontade de Deus, um homem vocacionado pelo Espírito Santo para liderar a igreja junto com Pedro, João e Tiago. Tomé é um homem separado por Deus para pregar as boas novas, um homem discipulado pelo próprio Jesus. Tomé é um homem levantado pelo próprio Cristo. Tomé é um homem que andou com Jesus, que caminhou com Jesus. Tomé é um homem que viu Jesus face a face, aprendeu ao lado, aos pés do Mestre. Tomé é um homem que se consagrou com Jesus. Tomé é um homem que ouviu as palavras de Deus através da boca de Cristo Jesus. Tomé presenciou Jesus ressuscitar mortos, curar paralíticos. Tomé contemplou Jesus curar lepra. Tomé também viu Jesus dar visão a cegos. E a palavra também diz que Tomé fez uma grande obra missionária ao lado de Jesus. Nestes três textos encontramos Tomé. E é uma das únicas referências que encontramos o apóstolo Tomé dentro da Bíblia. São 6 referências bíblicas que falam acerca de Tomé. As 3 primeiras estão em Mateus, Marcos, Lucas, quando fala a respeito da escolha dos 12 apóstolos, quando fala a respeito da numeração dos apóstolos, que são 12, foram 12 chamados para estar com Jesus, junto com Pedro, Tiago, João, Bartolomeu. E essas outras 3 referências acerca, a respeito de Tomé, foi a que nós lemos aqui. A primeira referência está em João capítulo 11. Nós encontramos Jesus junto com os discípulos, fazendo obra missionária. Encontramos também dentro do contexto Lázaro enfermado, Lázaro doente. Lázaro era irmã da mesma mulher que entrou dentro da casa do fariseu e quebrou o alabastro e ungiu os pés de Jesus. Lázaro é irmão de uma ex-prostituta convertida. E neste contexto, nessa história, nós encontramos uma situação. Jesus amava muito Lázaro, Marta, sua irmã, e Maria. E a palavra fala que Maria manda pessoas procurarem a Jesus de Nazaré para que Lázaro pudesse ser curado, para que ele não morresse. E a palavra fala que eles chegam até onde Jesus estava, e era uma distância de 2 ou 3 dias. E chegando a notícia, Jesus já sabia o que aconteceria, porque ele era Deus. Como Deus, ele sabia da estratégia de Deus. E ele diz para os discípulos: essa doença não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Jesus permanece mais 3 dias naquele lugar. Lázaro vem a falecer. Jesus volta para os discípulos e diz: Lázaro adormece. E os discípulos não entendiam que era a respeito de morte, que era acerca de morte. E os discípulos, eles dizem: mas se ele dorme, para que vamos até lá? Ele está bem. E Jesus novamente fala: não, Lázaro morreu. E a primeira aparição
visões. Uma que Tomé disse: nós morreremos contigo, Jesus. Aonde o Senhor for, iremos. O que acontecer com o Senhor, nós estaremos juntos. Também podemos julgar, exaurir também deste contexto. Vamos morrer com Ele, vamos chorar com Lázaro, vamos lamentar a morte, porque a história diz que os judeus prezam muito pelos seus entes queridos. E sempre quando um ente, um hebreu, ele morre há 7 dias de luto. Em João 14, nós encontramos também o apóstolo, o discípulo Tomé se manifestando. Jesus, na Santa Ceia, ou melhor, na última ceia, ele vira para os seus escolhidos e diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu vou para o Pai e volto e vos prepararei um lugar, para que onde eu estiver, vós também estejais, e vós sabeis o caminho. E Tomé sempre na frente, sempre curioso, ele diz: Senhor, mostra-nos o caminho. E Jesus vira para Tomé e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro de João capítulo 20, os discípulos reunidos dentro do cenáculo, Tomé dá uma saída. Não sabemos por certo aonde Tomé foi, mas ele não estava no cenáculo na primeira aparição, diz a Sagrada Escritura. Em João capítulo 20 encontramos que Tomé não estava na residência no momento da primeira aparição, que ele não contemplou a visão da ressurreição, que ele não vira Jesus ressurreto pela primeira vez, que ele não pôde contemplar a glória do Cristo vivo pela primeira vez. Jesus, no capítulo 20, ele entra dentro do cenáculo e ali ele diz: a paz seja convosco. E os discípulos se alegram. Jesus se mostra que ele é Deus, que ele é Senhor, que ele é Rei, que ele foi constituído Rei dos céus, da terra e dos mares, que toda a autoridade foi entregue ao seu nome e que todo joelho se dobraria perante o seu nome. E o belo dia Tomé chega no cenáculo, chega em casa, e os discípulos alegres, os discípulos felizes, os discípulos contentes, os discípulos derramando a sua alma com louvor, com cânticos, com hinos. Eles contam para Tomé a maravilha de Deus, eles contam que o Mestre está vivo, eles contam para Tomé: Jesus ressuscitou, a palavra se cumpriu, ele é verdadeiramente o Cristo, o Filho do homem, o Filho do Deus vivo. Mas Tomé, ele tinha perdido a sua fé. Ele volta e vira para os discípulos: somente se eu ver os cravos na sua mão e depois ele virar novamente a mão, ele foi audacioso, e eu ver o lado, então crerei que é o meu Mestre, que é o meu Jesus. Que a palavra fala no capítulo 20, logo após onde lemos que, estando Tomé reunido com os apóstolos, ou melhor, discípulos, Jesus aparece no meio e diz: a paz seja convosco. E Jesus chama Tomé e fala: Tomé, olha aqui os cravos, veja o lado, não seja descrente, mas creia.